Estamos aqui novamente, terceiro episódio do Pointcast. E hoje vai ser um episódio que particularmente eu acho que vai ser um dos meus favoritos. Sim. Porque é para falar sobre o destino... Turquia, gente. Olha, para mim é um dos destinos que mais foi surpreendente. Me surpreendeu positivamente muito. Dessas viagens internacionais e opcionais assim, que normalmente a gente faz grupo, Turquia disparado é o que a Point tem mais experiência. Principalmente você, que foi a coordenadora da Point, mais levou o grupo para Turquia. Turquia, é. Olha, eu vou falar sobre uma experiência própria antes da gente começar a falar para os nossos clientes sobre o roteiro, né? Acho que é interessante a gente trazer histórias. É, lógico. Eu até vou te perguntar, o que você, antes de você ir para a Turquia, o que você pensava desse país? Então, é exatamente sobre isso. Olha, eu nunca, na minha vida, tive a Turquia como um destino que eu viajaria em lista, porque eu tenho uma lista de destinos que eu quero conhecer ainda. Todo mundo tem essa lista. Pois é, a lista, a Dream List, a lista dos sonhos. A Turquia nunca esteve dentro dessa lista, eu nunca nem tinha pensado. E quando eu fui levar o primeiro grupo, fevereiro de 2021, nunca vou me esquecer, era inverno, que é a minha estação favorita. Foi uma surpresa positiva Turquia, tão grande, mas tão grande, que aquilo me deixou emocionada. Sim. De verdade. E olha que assim, né, dentre todas as viagens que a gente já fez, me pegou muito, porque é uma diversidade cultural muito grande, é um país de uma cultura riquíssima. E é uma cultura tão rica e de uma particularidade que eu gosto muito, né? Do Império Romano, Otomano, aquela coisa arada. Eu vou te falar que, assim, particularmente a minha experiência, assim, o que eu pensava da Turquia antes de ir também? Falava, tem a Capadócia. Ok, tem o passeio de balão. Eu também não tinha noção da diversidade que é lá dentro. E olha que eu gosto de história. Eu não tinha noção como aquele ali é um país que conecta a Europa com o Oriente Médio, assim. Então, é surreal. É onde está a divisa entre cristãos e muçulmanos. Então, assim, é um país que é inacreditável. Daí, assim, Constantinopla era lá. Então, era a capital do Império, uma das capitais do Império Romano, se eu não me engano, na história. Então, acaba que... E sabe o que eu achei incrível na Turquia? Muitos povos por lá. Além da diversidade cultural, a diferença de cidades e estados, como é no Brasil. Sim. Não sei se você repara a diferença que é Istambul, super moderna, que ainda tem um pouco de cultura, mas ela é mais moderna, diferente de Ankara, que é extremamente diferente o cenário da Capadócia. E da Capadócia para Éfeso muda completamente a paisagem. E Pamukkale e Kushadasi, que já vem à costa com aquele mar maravilhoso que é o mesmo mar que banha a Grécia. É o Egeu? Eu acho Mediterrâneo. Mediterrâneo. Mas assim, sensacional. Muito, mas muito. Superou expectativas. Gente, a Turquia vai muito além do que o balão da Capadócia. Mas é muito além. Istambul é uma cidade fantástica. O balão da Capadócia, ele é um brinde, ele é um prêmio, ele é um ouro. Sim. Mas o que a Turquia entrega em termos de cultura, de diferenças na culinária, das pessoas, dos lugares que você pisa. Gente, Éfeso para mim é uma coisa surreal. Não, você começa a ver, são cidades bíblicas, eu não sabia disso. Cidades bíblicas. Éfeso é citado na Bíblia. Onde está o corpo lá, é citado na Bíblia. Tem aquela cidade que eu fui lá, Odisseia, que as 7 primeiras igrejas citadas na Bíblia, tá lá. A igreja tá lá, sabe? E também Éfeso ali é onde supostamente Maria viveu os últimos anos de vida. Tem a casa da Virgem Maria, que assim, particularmente dos nossos grupos, muita gente vai, faz as orações, colocam vela, fazem seus pedidos, seus agradecimentos. É um momento de energia muito bom. Então, assim, a Turquia entrega tudo. Tudo. Ela não promete nada, mas ela entrega tudo. E ela é, assim, Istambul, principalmente, é uma cidade bem moderna. Bem moderna. A parte de compras nova. Porque lá tem, né, a cidade antiga e a cidade nova. A cidade nova é muito moderna, né? E outra, também, eu acho que uma das coisas que é bom da Turquia é que a economia
não é tão cara. Então as coisas não são baratas, alimento é barato. As compras, se você quiser fazer compra em Istambul, tiver um espacinho na mala. E o couro. E o couro. E o couro, tudo. Gente, o couro deles é um couro assim... Você consegue... Tem jaquetas de couro que você consegue colocar ela num pacotinho desse tamanho. Sim, porque o couro é muito fininho, bem... É muito legal, gente. Então, assim... É muita emoção, né? A gente fala com muita emoção porque realmente é um destino que entrega tudo. Agora vamos falar assim como que é o roteiro. E vamos falar um pouco agora sobre a agência, né? Sobre a agência em si, o que a gente entrega isso em termos de agência mesmo. O roteiro e como que funciona. Então existem duas formas para a gente poder fazer a comercialização de produtos que é Turquia, né? Existe a forma que você faz tudo por terrestre, então você conhece de Istambul até Kuşadası, até a costa e volta, feito com ônibus terrestre compartilhado. E existe também, às vezes, né, a pessoa não quer se cansar tanto, né? Às vezes a pessoa também com um pouco mais de idade, que tem um pouco de dificuldade na mobilidade, que dá para fazer, que faz Istambul de voo para Capadócia, e aí começa o tour de ônibus na parte terrestre, que vai até Kuşadası, e tem a possibilidade de Kuşadası voltar de avião para Istambul, ou também de ônibus. Então existem essas duas formas. Qual que é a forma que a gente mais trabalha? A primeira, que é feito tudo por terrestre, tudo por ônibus. E por que a gente trabalha mais com essa forma? É a melhor forma de se conhecer a Turquia. Sim. Mas a Turquia no seu interno, a Turquia na sua parte assim, cultural mesmo, como eles vivem. A vegetação, a comida, porque a diferença de Istambul, porque a gente come na estrada, né, indo para o interior, que a Capadócia, para quem não sabe, é o interior da Turquia. É bem ali a Capadócia seria uma região central na Turquia. E Capadócia não é uma cidade, né, assim, é uma região. É uma região, e são várias cidades ali dentro, né. É aquela região que é famosa pelo, como que eles chamam? Os chimney ali, assim. As chimeneias. Que é aquelas... Formações rochosas, assim, que é onde tem o voo de balão também. Sim, que é bem, bem legal. Então, assim, eu até me perdi. Não, e esse é o roteiro que eu falo, que é o interior que vai você indo de terrestre. Isso, a Capadócia, ela é considerada o interior e dá pra ver até mesmo na questão da região, né? A região é uma região pobre. Não, assim, a estrutural. Pra quem acha que... Eu acho que as pessoas, quando pensam Turquia, pensam Capadócia, que já pensa o passeio de balão e aquilo ali. Não, a Turquia, a Capadócia, gente, em si, ela é uma região pobre, né? Ela é uma região que não tem tanta estrutura quanto Istambul, quanto Kuşadası até. Sim. Né? Dá pra ver quando você chega na região essa discrepância que existe. Ela é muito turística, mas não foi desenvolvida. Tem uma dificuldade de solo, de plantio, então tem uma série de fatores, né, que englobam ali pelo não desenvolvimento da Capadócia. Sim, e o clima muda muito também. O clima muda, mas não tira de forma alguma a experiência maravilhosa que são os pontos de monastério. Sim. De conhecer, de entrar, ver como eles viviam, né, naquela época, como que os padres, porque é católico, ali, as pinturas são... né? Tá, em Göreme ali. Em Göreme, Então, assim, são muitos pontos da Capadócia, que não são só o balão, que são muito bonitos. Não, você vê como aqueles povos vinham dentro das formações rochosas, eles faziam... Das cavernas. Literalmente das cavernas. Sim. Que tem também a cidade subterrânea, que a gente faz o passeio nela, né? Tem a possibilidade de você entrar na cidade subterrânea e entender... quando esses povos fugiam, como que eles tinham que viver embaixo da terra. Sim. Porque eles eram muito procurados, né? Nessa época do Império mesmo. Os muçulmanos... Teve muitas perseguições. Muitas perseguições. A Turquia era ali... Ela estava na divisória entre cristão e muçulmanos. Então, uma época os muçulmanos estavam no poder, uma época os cristãos estavam no poder, uma época era o Império Romano. Então, assim... E eles precisavam... A mais recente é o Império Otomano. Sim. Então... E eles precisavam de lugares para viver, então eles viviam dentro das cavernas. Sim. Então, assim, vamos pontuar, né? Vamos voltar do começo. Istambul, moderna, com a Mesquita Azul, com a Santa Sofia. Istambul não perde nada para qualquer cidade da Europa ali, assim. Santa Sofia já foi católica
voltou para ser de regime muçulmano, que voltou a ser católica, que ficou nessa. Sim. Né? Cada governo mudava a religião da mesquita, da Santa Sofia, tanto que ela tem o nome de Santa Sofia. Ela virou um templo ecumênico, sem definição. Sem definição. Então, Istambul tem essa característica de ser mais moderno, com Gálata, aquele bairro muito... Parece bistrozinho, cheio de restaurante, uma pegada bem... europeia, assim. Isso. Já pega bem a parte europeia, assim, de tipos de vivência, né? Aí, fora as mesquitas, tem o passeio pelo Bósforo, que você consegue fazer todo esse... Conseguir ver, né, do Bósforo as regiões de Istambul. Tem a Mesquita Azul, que já foi a maior mesquita na época do Império Otomano, era a mesquita mais importante durante um período, até mais que Meca, mas isso aí os guias explicam, dão detalhes, porque é muita história. É muita história. E aí, gente, lembrando sempre que desde que você chega na Turquia, tem o guia local que ele vai explicar tudo. Toda essa parte histórica. Ele vai explicar a parte toda histórica, porque Turquia é história. É muito histórico. Não tem como separar um do outro. Olha, então, assim, tem que estudar muito. Você consegue entender, né, muitos porquês, até mesmo da parte dos turcos, né? Como que foi tudo isso? Como foi Ataturk, por exemplo, né? Qual que foi o quão bem ele fez para as mulheres? Porque como que a Turquia ficou mais ocidental? Livre, isso, ficou mais livre, tem mais liberdade, né? Sim. Aí você vê que o Shahdask já tem uma liberdade como se fosse uma libertação como que eu posso explicar? É como se fosse Nápoles e o resto da Itália, sabe? Eles são mais diferentes, eles são mais abertos. Sim. É que eu acho que é um povo mais da costa, ali é diferente, assim. Eles têm uma pegada diferente. Pode ser um pouco também por conta da Grécia, ali, que tem uma influência grande, né, na costa. E fora isso, a gente faz Istambul, Ankara, né? Como que a gente considera uma capital? Não, Ankara é a capital, né? Ankara é a capital, tipo, onde está o governo. Então, é tipo uma Brasília da vida, aqui pro Brasil, comparando com o Brasil. E aí, ali tem as homenagens, né, para Ataturk, que foi um presidente... Muito importante crucial para a história da Turquia. Porque a Turquia hoje, esse presidente, ele é crucial. Foi essencial. Mudou tudo, mudou língua, mudou cultura de como eles viviam. Deixou mais livre. Transformou em estado laico. Isso foi importante. Sim. Muito importante. Muito importante porque a Turquia hoje porque ficou mais aberta, até mesmo para o turista, né? Deixou de ser algo muito fechado, né? Muito burocrático ali, para ser mais aberto. Então, eu acho que ele foi muito importante, realmente. Sim. E aí, ali tem o mausoléu dele, né? Que faz toda a homenagem. E dali a gente segue para a região da Capadócia. Né? Aí a Capadócia é a cereja do bolo da Turquia. É o que todo mundo espera. Primeira coisa, gente, quando o cliente chega aqui é assim: eu vou poder fazer o balão da Capadócia? É a primeira coisa. Quando se trata de Turquia, a gente explica, né, que depende de razões climáticas. Mas, depende de razões climáticas, mas em 9 vezes, quantas vezes não teve? Nenhuma. Todas as vezes tiveram. Então, assim, depende de condições climáticas, mas é muito difícil não ocorrer. Porque quando o roteiro tem 3 noites na Capadócia, se não aconteceu na primeira, pode ser porque aconteceu isso com a gente. Sim. Lembra com o grupo grandão? Era uma das épocas que a gente pegou o clima mais complicado, assim, que nevando todo dia, muita neve mesmo, e mesmo assim o balão saiu no 3º dia. E se não tivesse na Capadócia, em pior dos casos, tem em Pamukkale. Sobe o balão também, é legal lá também. E é uma experiência diferente, mas ficar sem balão não fica. Exato. É como a gente sempre explica, né? O balão é uma razão climática. Então não tem como a gente garantir que vai sim ou sim acontecer. Mas como o Juliano mencionou, se não acontecer na Capadócia, tem a possibilidade de acontecer em Pamukkale, que também é lindo, que tem a sua beleza. Né? Pamukkale, ali era o oásis, por exemplo, da Cleópatra. Pamukkale, para quem ainda não sabe, assim, pelo nome, é onde tem, não sei, aquelas formações brancas de calcário, que tem aquelas piscinas naturais. Castilho de algodão. Castelo de algodão. Que é chamado de Castelo de Algodão. E eu acho que, não sei, se alguém já viu, assim, parece aquelas piscinas termais naturais. Então, você vai ver tudo aquilo lá de cima.
Ali era um spa, foi usado por muitos anos como um spa do Império Romano ali. Império Romano. A Cleópatra, gente, usava aquelas águas termais e foi uma das pessoas, acho que da história de importância que mais usou. Sim. Sem contar que São Paulo o corpo dele tá lá, então também tem o mausoléuzinho dele ali. Tem. Também, por ser águas termais, naquela época era utilizado na mesma temporada, vamos dizer assim, para spa e para curar doenças sexualmente transmissíveis naquela época. Né? Que eles acreditavam, sim. Eles acreditavam que era algo de cura, né? Acreditavam que águas termais tinham propriedades curativas. E que não foi bem assim, e por essa razão, neste espaço tem tem um cemitério grande, né? Encontra-se muitos restos mortais. Que deixando claro, assim, ali não era só um spa, uma região que era um spa, era uma cidade inteira romana. Muito grande, como que ela se chamava? Hierápolis. Hierápolis, se não me engano. Hierápolis, Era uma cidade enorme, então ela tem um anfiteatro fabuloso. Pra mim, fabuloso, daqueles anfiteatros romanos. É um dos mais bonitos até para tirar foto. Ele está em ótimo estado, assim, comparado com vários que existem em outros lugares. Ele está em perfeito estado, assim. Você já parou para pensar que nesse mesmo lugar, ou seja, em Pamukkale, nessa mesma área, a gente consegue 3 coisas diferentes. Águas termais. E dá para entrar, deixando claro, dá para entrar nessas águas. Águas termais, as piscinas naturais brancas de calcário ali, que é lindo de se ver. 4 coisas. A parte do anfiteatro ali, que é surreal, fora a caminhada que você pode fazer entendendo os passos de Paulo. Sim. De São Paulo. Então, assim, é um conglomerado de coisas dentro do mesmo lugar. E tem mais ali, que é uma área bem grande. Se você quiser explorar, tiver tempo de caminhar por toda lá... Aconselho um carrinho. Isso você vai falar, tem como alugar um carrinho. Mas você vai ver todas as ruínas de uma cidade romana. Tem bastante parte lá para trás, que eu confesso que eu fui 3 ou 4 vezes, eu nunca fui lá para trás. Não dá porque tempo, eu nunca parei para alocar o carrinho. Também porque eu estou sempre com o grupo, né? Eu tenho que coordenar eles. Mas quem quiser pode pegar o carrinho e sair andando por lá. Tudo. Gente, é tão grande que eles ainda até hoje existem expedições que eles estão descobrindo ruínas e o que era atrás do anfiteatro. Ainda tem lá como que fala? Não é paleontólogo? Não. Tá sendo sempre ali, ainda está acontecendo. Os historiadores ali as escavações estão ocorrendo. E outros países que fazem o investimento para as escavações continuarem, porque não sei se você sabe, mas é algo super caro de se manter. Caríssimo. Então a Turquia ela recebe, né, em razão da importância histórica para o mundo, outros países, estudantes de outras universidades que fazem esse trabalho lá dentro. Então também é um ponto bem interessante. Saindo de Pamukkale, nós vamos para... Isso que a gente falou bem pouquinho da Capadócia, hein? Que a Capadócia ainda tem um monte de passeio. Ali, mas é que a gente citou antes da cidade subterrânea. Gente, você tem que vir aqui pra gente mostrar, a gente mostra as fotos e vídeos, que é muita coisa, E ali você vê o berço ali do cristianismo nascendo, como funciona, como que eles faziam. Diferentes. A alimentação é bem diferente na Capadócia. Bem diferente, eu gosto. Eu prefiro Istambul, mas vamos lá. Então seguimos, a gente sai de Pamukkale e nós vamos para a região de Éfeso, né? Que ali, gente, ó, tem meu coração, né? Meu coração, meu dedo, minha mão. É ali que pedi ela em casamento. Gente, é meu lugar favorito. Já ficou ainda mais especial. Biblioteca de Celso, que é para mim uma das mais incríveis de... O que é Éfeso, né? Éfeso eu acho que assim, questão de cidades, assim, que você consegue ter uma noção do que era uma cidade romana, em ruínas, assim, você consegue visualizar bem como que era a cidade. Tá bem conservada. Assim, você consegue, a rua tá inteira, então você consegue ver onde seriam as lojas, tudo, a avenida. As casas de quem tinham muito poder e muito dinheiro na época. Era uma cidade super rica na época. Muito, gente, então, você vê que ela era feita de qualidade, assim, tudo de mármore. E o que acontece? Ela tá
em ótimo estado, continua a escavação dela. Ainda tem. Eu acho que ela está ali, ó, em questão de... Agora estão descobrindo o hospital porque ainda não tinha. Desde a primeira vez que eu fui, ela já aumentou um monte de tamanho, porque eles continuam escavando ela. E eu fui, assim, há uns 10 anos atrás, hoje ela está com bem mais coisa para ver. Tem um anfiteatro também, tem em frente da que era a Biblioteca de Celso, que falam que era algo fabuloso. Não, ela ainda é. Eu fico pensando como que era naquela época. Eu acho que, para quem gosta de história, né, a Turquia é um excelente destino para entender muitas coisas. E ela é a cidade que cita na Bíblia, ela é citada na Bíblia. Exato. Você tem uma energia quando você pisa em Éfeso, você pensa... Há quantos milhares de anos atrás aqui vivia uma civilização assim, assim, assado, que tinha esse banheiro X, que tinha a cozinha Y, que tinha esse anfiteatro que funcionava assim. Como que faziam? Sim. Olha a inteligência, como que faziam para evitar ruído naquela época com água corrente. Então é tudo isso que você vai aprendendo ali, junto com o guia, junto com o grupo, né? Você faz uma imersão, parece que você volta no tempo. Sim. Literalmente, acho que quando eu piso em Éfeso, eu sinto, né? Voltar no tempo. É como se eu estivesse lá atrás, né? Você consegue vivenciar um pouco como que era, como que viviam, o que comiam, sabe? Mas e eu vou falar assim, a Éfeso para mim é a segunda cidade romana, assim, ruínas romanas em melhor estado. Eu acho que é isso que ela é mais bonita também. Só que ela é a segunda maior, assim, eu acho que ela só perde Pompeia. Sim. Tem questão de tamanho, assim, e quantidade de ruínas, mas ela é bem mais bonita que Pompeia. Eu falei, né? Eu sou suspeita para falar. Porque ela é branca, ela tem um diferencial, gente, realmente vale muito a pena. E além de tudo isso, além desse arquipélago maravilhoso, né, que é Éfeso, que a gente passa um bom tempo. Um sítio arqueológico, assim. Sítio arqueológico, né, arquipélago, tem água, né. Sítio arqueológico maravilhoso que tem a casa da Virgem Maria que fica logo um pouco à frente, do lado, como se ela morasse na região vizinha de Éfeso, assim. Então, ali acredita-se que era onde Maria viveu os últimos anos de sua vida. Então, tem o templo dela, tem uma igreja onde teria sido a casa dela. E ali você consegue fazer as orações. Porque tem que imaginar que naquela época ela foi perseguida, né? Então, assim, ela não podia ficar onde tinha civilização. Então, ela teve que sumir para cima da montanha. Então, assim, a casa dela mesmo fica frente a Éfeso, mas tem que fazer uma subida para aquela época. Imagina fazer tudo a pé, né? Era íngreme, né? E bem escondida. Então, e é uma região, assim, de paz. Sim. Você chega ali, é passarinho, é água, tem fonte natural, você consegue entrar dentro da casa dela. O guia explica também, conta a história de como você não pode filmar lá dentro, né? Tem termos que é uma igreja ali. Se tornou uma igreja quase, né? É algo especial, realmente. E quando você sai, você pode colocar a sua vela, o seu pedido. Tem água benta. Levar água, isso. Levar água benta, tem lugar para você comprar, né, lembrancinhas também, trazer água benta nos vidrinhos, né, que pode passar. Então, assim, é um local especial, é um lugar espiritual. É um lugar espiritual. É para você renovar as energias, ainda que a pessoa possa não ser, né, católica, evangélica, que seja espírita, que qualquer religião. É a parte energética, né, eu vejo como uma parte de energia. E isso eu consigo visualizar muito bem nos grupos que a gente acompanhou, né? Como que eram os assuntos, assim, pós-Éfeso e casa da Virgem Maria. Todo mundo passou Capadócia, já ficava todo mundo assim, eu quero ir na casa da Virgem Maria, eu preciso da casa, eu quero isso, quero aquilo. E aí tivemos grupos que foram em oração, tivemos grupos que fizeram oração em conjunto lá, tivemos grupos que, assim, que fizeram no seu íntimo, porque às vezes não participavam. Então, assim, é para todo mundo, é para todo gosto. Sendo religioso ou não, a parte energética eu acho que é um ponto importante. Com certeza. Da Casa da Virgem Maria, e é bem, bem legal. Passando... agora vai para Kuşadası, que aí já é a costa sul da Turquia.
Gente, Kusadasi... E assim, esses roteiros que a gente tá falando, dessas cidades, parece assim, a Turquia só tem essas cidades. Não. É que assim, esse é o roteiro clássico de turismo da Turquia. Quem vai para a Turquia tem que passar por essas cidades para dizer que conheceu a Turquia. Lógico, a gente não vai para a região leste da Turquia, até porque ela nem é turística, é onde começa a fazer as fronteiras com os países do Oriente Médio, e também não vai para o norte, que aí é outro turismo. É isso que eu ia comentar. Eu acho que esse roteiro é um roteiro inicial, é um roteiro que todo mundo tem que fazer para começar outros roteiros lá dentro, né? Pra vocês terem ideia, na Turquia, gente, existem estações de esqui imensas, que os europeus vão para fazer esqui no inverno. Sim, é uma região que a gente nunca foi, né? É uma região que a gente nunca foi, porque sempre quando a gente leva os iniciais é para fazer esse primeiro contato com a Turquia, né? É o primeiro contato. Uma vez que você vai essa primeira vez, aí as próximas a gente já consegue fazer alguns turismos diferentes. No último grupo, por exemplo, que eu fui só, tinha outros turismos que a gente fez. Foi conhecer a Laodiceia, a gente fez uma visita subterrânea era tipo uma caverna, mas que ela tinha um lago dentro dela, bem azul, uma cor diferenciada. A gente fez algumas outras coisas, o Lago de Sal. Também a gente fez que isso parece... eu já fiz uma vez também. Isso, então assim, tem alguns outros pontos que dependendo, né, de acordo com o que a gente faz a saída de grupo, é incluído, né, tem como opcional, na verdade. Então, esse que a gente está falando é o roteiro básico, é o roteiro que... Clássico, na real. Inicial. Essencial também, eu diria. Essencial. Para quem vai pela primeira vez, até porque senão você vai ter que ficar 2 meses, 3 meses na Turquia para conhecer tudo. Hein, gente? Lembra muito o Brasil para mim, assim, em termos de diferenças e de distâncias e tal, é grande. Assim, para quem vai para 10, 12 dias, é esse o roteiro, não tem como ser diferente. Não tem como. O pessoal pede assim, eu quero 8 dias, 8 noites, 7 noites de Turquia para conhecer tudo. Não tem então como. Você vai fazer só Istambul e Capadócia. Só. É bate e volta, é 3 noites, 2 noites e acabou. E, assim, não dá tempo, porque realmente é muita coisa, Sim. né? Então, assim, depois a gente chega em Kusadasi e aí nós temos, dependendo da estação do ano, né? Vai depender se está inverno, outono, quais são as saídas dos ferries, para fazer um opcional, uma extensão até a Ilha da Grécia. Tá, aí pode ser ou Samos ou Chios normalmente. E se for verão mesmo, também a saída dá pra entrar na água e aquele mar é fantástico. Mas... Fantástico. Não perde nada, já vou ser bem sincera, não perde nada quem ficar em Kusadasi para conhecer a cidadezinha, o centrinho é lindo. Lindo, lindo, lindo. Normalmente os hotéis, eles possuem uma estrutura maior porque Kusadasi é como se fosse destinos de praia, então tem muito resort, tem resort all inclusive, tem resorts normais. Tem grandes redes hoteleiras, porque é costa, e é a costa que recebe, é um porto também. Kusadasi tem porto, né, que recebe os grandes cruzeiros, então a estrutura da cidade é para receber turismo e turismo de residentes na época do verão. Tem bastante, inclusive eu já conversei isso com o guia, né? O turismo deles interno é descer para a costa. Então o Kusadasi tem essa pegada bem Praias Brasil, sabe? E com aquele mar maravilhoso. Então a pessoa tem a possibilidade de ficar em Kusadasi, se ela não quiser seguir, né? Se for no verão, que tem o ferry, seguir para as ilhas gregas, ela pode ficar muito bem, aproveitar os banhos turcos que tem nos hotéis, né? E também aproveitar a estrutura de hotel, piscina aquecida que normalmente acontece. Ou ter uma experiência de conhecer um novo país, que é Grécia. Grécia é famosa por suas ilhas. Você conhece uma delas, que eu acho que a Grécia deve ter muitas. Dezenas e dezenas de ilhas. Não é das mais famosas das ilhas, né? As opções são... E deixar bem claro, gente, para quem não conhece Grécia, porque quando fala Grécia, todo mundo pensa em Santorini. Que todas as ilhas vão ser branquinhas. Ali, ou Atenas, mas ainda assim, tem essa parte branquinha, ou que tem tem as ruínas gregas. Exato. Então, não, é uma vegetação mais fechada, é mais de vegetação, produção de azeite de oliva. Você vê as oliveiras, você acaba vendo... normalmente você acaba vendo as plantações de oliveira, daquela chiclete deles lá. Eles têm uma goma, é um tipo de goma que é produzido só nessa ilha, né? Sim. Acredito que é em Samos. Eu acho que é na ilha de Samos esse. Eles possuem um tipo de goma que é feita lá, só a produção e exportação, tudo é feito lá, é só lá. Que é uma nativa, né? Uma árvore nativa que eles extraem essa goma. E aí fazem tudo que... bala, e você vê estética. você vê uma diferença de cultura. Você vê que como também no fundo
a Turquia e a Grécia era o mesmo povo num passado. Você dá pra ver que muitas coisas são parecidas. Eles fazem questão de se distinguir, mas assim, tem muitas coisas. Tem a briga lá pelo shawarma, né? Sim. Tem lá o grego kebab e o turco, ali, kebab. Exato, tem o turco e tem o grego. Basicamente é a mesma coisa. Basicamente é uma carne na vertical ali. Só que existe essa briga entre Sim. Turquia e Grécia, né? Mas isso vem de muitos anos. Isso é milenar. Então, tem o seu encanto, né? Ali vai pegar um pouco, vai ter um almoço. Sempre tem os almoços, né, na ilha grega com frutos do mar, que é algo que é muito típico na Grécia, comer frutos do mar, tudo que é muito fresco, tudo que vem do mar mesmo. E pode-se pôr o pé na água, às vezes dá tempo de fazer para falar que entrou no Mar da Grécia, né? Não, sempre dá tempo. Às vezes tem que saber a condição climática. Vai se está favorável. Da condição climática, é isso mesmo. Mas tem essa possibilidade de conhecer 2 países numa viagem para a Turquia, por exemplo. Sim. Então isso é algo que eu acho um bom ponto, né? E quando não tem os ferries, que são essas saídas, tem a possibilidade, como eu falei, de ficar em Kushadasi e aproveitar a estrutura do hotel, que é sempre um hotel de categoria de rede, são maiores, né? Tem uma estrutura melhor também. E depois, saindo do Kushadasi, que é uma cidade bem boêmia, bem mais animada, vem a parte de Bursa. Então sai-se de no Kushadasi. outro dia, né, a gente acorda e vai para... Normalmente são só 2 noites em Kushadasi, né? Que é a noite que chega, o dia seguinte, que aí fica livre, a pessoa pode fazer o opcional ou não. E na manhã seguinte, então mais uma noite, na manhã seguinte a pessoa já começa a retornar para a região de Istambul. Mas antes de chegar em Istambul, eles passam por Bursa, que é considerada a cidade da seda, né, que é a seda mais famosa, acho que do mundo. Fazia parte da Rota da Seda, fazia então parte da Rota acho da que Seda. na Turquia é o lugar mais famoso de seda, né? Pura, e aí tem as lojas que fazem a comercialização dessa seda, que ela tem esse diferencial, né? Tem um nome, particularmente eu não sou entendida de tecido, então não sei, mas é bem bonita, as estampas são muito bonitas, a gente sempre tem gente do grupo que espera chegar lá para comprar essa seda. E aí visita aquela mesquita também que tem. Mesquita Verde, Mesquita Verde. E aí segue para Istambul para finalizar ali o roteiro e fazer esse fechamento cultural de cima para baixo. E normalmente nessas últimas voltas tem um tempo ainda em Istambul, né? Que dá para fazer mais um turismo no último dia. Dependendo do roteiro, sim. Daria para dá para ver, porque tem roteiros que terminam no mesmo dia, ou seja, chega, descansa e manhã seguinte já tem que ir para o aeroporto, e tem roteiros que tem uma noite a mais estendida em Istambul. E aí faz algum dos passeios que não foi feito, que tem ainda, que a gente não citou, o Gran Bazar. Que é famosíssimo, né? Um dos maiores mercados do mundo. Eu acho que foi o primeiro. Da antiguidade, eu acho que era um dos maiores mesmo. Que é nada mais que um... Gente, vende isso tudo. Gran Bazar, eles vendem até você. Se você estiver por lá, assim, eles parece um mercado central, assim, de cidade, só que... Não, ele é cheio, diferente, ele não tem... muito cheio. E ele tem muitas portas de saída. Sei lá, acho que são mais de 20 portas de saída, de entrada e saída. Então é muito facinho para se perder ali. Então, se você se perde fazendo compras, você se perde no mercado. É um mercado que vende... Se você quiser comprar... ouro, quiser comprar, é sempre bom olhar bem, né? Não, ali também é ótimo para comprar lembranças, especiarias, tudo. Vende tudo. Tem o Bazar das Especiarias, que é um dos meus favoritos de Istambul, que você encontra especiaria de tudo quanto é jeito, até porque o turco adora chá. Aqueles doce turco que são bem famosos. Nossa, gente, olha, é muito bom. A gente sempre traz. Aqueles doces de gelatina, assim, não também. É gelatina. É doce turco. Mas é muito bom. Mas vale experimentar. E depois ainda tem o Palácio de Topkapi, que fica na região de Gálata ali, que é um palácio onde tinha acho que da época, um maior harém, né? Que era o palácio do como que se chamava? Sheik? Eu não lembro o nome dele. Não é o nome, era assim que eu digo, quem está no poder do Império Otomano.
ficava lá e ele tinha o seu próprio harém, aí tem todas as divisórias, você consegue entender como que funcionava um palácio daquela época que tinha um harém próprio, né? Sim. Como que também, como que eram escolhidas as mulheres para o harém, né? E ali também tem o museu de armas, tem o museu de joias, assim. Tem aquele diamante... Tem umas esmeraldas gigantes, umas coisas assim. Sim. E aí você consegue fazer também, dentro ali de Istambul, esse mergulho no tempo, né? Sim. Você volta ali no tempo para entender um pouco como era essa cultura do tão famoso harém. Que até antes da Ataturk, quem comandava toda a região ali era o Império Otomano, que foi assim, um império que dominou toda a região ali do Oriente Médio por muitos e muitos anos, assim, eu não sei dizer quantos, mas são centenas e centenas de anos. Então, ali era a capital deles. E deixou uma riqueza muito grande, né, de história. Por isso que Istambul também tem uma estrutura muito boa, porque assim, já foi Constantinopla, depois virou a capital do Império Otomano, e depois é a cidade principal, é como se fosse São Paulo para o Brasil, assim, então Não é a capital, mas é como se fosse... Assim, é a maior cidade, é a que tem a maior estrutura. Isso, exato. E assim, é isso, a Turquia, ela como a gente comentou, e para não ficar muito repetitivo, é um país que atende uma riqueza imensa cultural, tanto visual, de energia, energeticamente falando. Então eu fiquei muito surpresa, né, na minha experiência. Religioso. Então ele entrega tudo isso, né? Para quem gosta desse tipo de turismo, eu acho que a Turquia é o lugar, assim. E é o lugar para iniciar, porque dá vontade de voltar muitas vezes. Sim. A gente teve gente de grupo que já é a terceira vez que foi, quarta vez, às vezes passa 2 anos de folga conhecendo outros países, aí no terceiro ano quer voltar de novo para a Turquia. E mesmo você, a gente conversando aqui antes, 9 vezes já foi? Queria voltar de novo, gente. Não é suficiente. Olha, vou falar, podem comprar 10, 11, que vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa ainda para conhecer. Sim, a Turquia me surpreendeu muito também. Se você tiver interesse em conhecer esse destino maravilhoso, que entrega tudo mesmo, ano que vem, para esse ano a gente tem saídas também. Turquia é um bom país porque a gente tem saída o ano inteiro. Saídas regulares e privativas o ano inteiro. Então, assim, se você quiser pegar verão, inverno, primavera, outono, tem turismo e tem pacotes para todo o ano. Sempre. Esse roteiro regular tem para o ano todo. E a gente também tem as nossas saídas de grupo, né? Que 2025... a gente vai estar aí com uma saída... Sim, a gente vai lançar as datas, vamos ver se 1 ou 2 datas para o ano, vamos ver como que está sendo. Com o coordenador saindo de Foz, tá? Se a gente conseguir montar o grupo, porque a gente tem que ter um mínimo de 20 pessoas. A diferença do grupo é que vai um coordenador nosso, que vai fazer toda a parte burocrática para lidar com o hotel, com aeroporto, que é a parte mais que chata. tem conexão na Europa, então acaba tendo que entender um pouquinho de aeroporto, documentação... E vai estar sempre ali para auxiliar em qualquer problema e dificuldade que aparecer. Isso aí. Então, quem tiver à vontade, que quiser ter mais contato, quiser saber mais informações, só entrar em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês nesse destino que sim, somos especialistas, que é a Turquia.